Olá, olá, graça e paz. Vamos no nosso devocional de hoje. Dá o seu like lá, compartilha e vamos propagar essa mensagem. Queridos, veja só. Vamos falar hoje sobre salvação. Você é uma pessoa que se preocupa com a salvação da sua alma, do teu espírito. Você sabe que o seu corpo, ele vai morrer, vai voltar ao pó, mas o seu espírito, ele não morre. Ele segue-se para uma destinação, né? Paraíso ou Hades, né? Como diz a palavra. Então veja só, você se preocupa com a sua salvação? O que é a salvação? E quem é que pode nos salvar? Vamos lá, o texto de Efésios no capítulo 2, o versículo de número 5 vai dizer o seguinte, ó: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Cristo é o detentor dessa graça que proporciona salvação para nós. O versículo 8 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, é a fé. A fé em quem? Aí é que está a questão. As pessoas pensam assim, ter fé é importante. Mas ter fé em quem? A questão é, ter fé é importante. Agora, fé em quem? Então, veja só, o texto diz que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, né? No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto é um dom de Deus. É dom de Deus. No versículo 9 diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras para que ninguém venha se gloriar. Falar assim, nossa, eu sou salvo porque eu faço muita caridade, eu sou uma pessoa boa, eu sou isso. Não é por meio de obras pela qual você vai ser salvo, mas é pela fé em Cristo Jesus. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, né? Aí o versículo 10 fala: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como assim? O versículo anterior vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e que não vem de obras. Não vem de obras nenhuma. De ação humana, de você ser uma pessoa caridosa. Não é isso. Não vem de daí a sua salvação. Mas lá no versículo 10 vai dizer que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Como explicar isso? Veja só. Boas obras são resultados e não a causa de nossa salvação. Como assim? Aquele que é salvo em Cristo Jesus e que vive uma vida cristã, automaticamente ele tem essa ação voluntária de fazer o bem, de praticar boas obras, de ter boas atitudes. Mas não é a causa. A causa é a graça mediante a fé. O Espírito Santo é quem nos convence que nós somos pecador, e ele nos convence do nosso pecado, ele convence da justiça de Deus, e ele convence do juízo de Deus e nos impulsiona a receber essa salvação. A fé não pode ser autêntica sem as obras, diz lá em Tiago 2, versículo 14 a 18, mais especificamente o versículo 17, que diz que a fé sem obras é morta. Significa o quê? Que a salvação não vem pelas obras, é pela graça mediante a fé. Mas o resultado da fé, o resultado dessa salvação, é justamente as obras que nós praticamos. É a nossa atitude de cristão, de sermos éticos, de sermos voluntários em cooperar, em servir as outras pessoas. Ok? Então, o próprio Jesus, ele disse: eu vim para servir.
eu vim para servir. O próprio Cristo veio para servir aos homens, né? Proporcionar aos homens essa tão grande salvação. Então, quem é salvo serve automaticamente porque ele passa a ter algo dentro dele, que é o próprio Cristo, que é essa própria comunhão com o Espírito Santo, que vai direcionar ele a ser uma pessoa que vai servir as outras pessoas. Entendeu? Então, quem recebeu a graça de Cristo passa a servir, passa a prestar um serviço cristão e servir outras pessoas. O serviço não compra a sua salvação, mas é o resultado dessa salvação na sua vida. O resultado da salvação é servir. Servir a Deus, servir as pessoas. Nós estamos nessa terra para servir e nós precisamos fazer isso de maneira natural, voluntária, de acordo com o mover de Deus nas nossas vidas. Ok? Então, Deus te abençoe, que você busque mais compreender sobre esse processo da salvação, sobre esse processo da regeneração e como Deus quer tratar a sua vida de maneira excepcional e te colocar você no lugar que é seu por direito, um lugar de filho, um lugar de servo de Deus, um lugar de alguém que tem uma vida livre em Deus e uma plena comunhão com Deus. Ok? Deus te abençoe e faça um excelente dia em nome de Jesus.